Hoje o meu programa Evidência com Miriam Ferreira, aqui pela TV Cidade, está aqui no prédio do Diário de Taubaté, porque vamos conversar um pouquinho com a diretora, outros funcionários da administração, e vamos conhecer um pouquinho da história de um jornal que já está há 40 anos no mercado, trazendo credibilidade, lealdade e notícias importantes. Ao meu lado está aqui a diretora-presidente, Yara de Carvalho, que vai contar um pouquinho dessa história muito bonita que é o surgimento, a fundação do Diário de Taubaté. Tudo bom, Yara? Tudo bem, Miriam. Agradeço a vocês de se terem lembrado que o Diário de Taubaté está fazendo 40 anos e vocês estão fazendo essa homenagem ao Diário, vindo contar um pouco da história. Olha, Yara, eu até participei de algumas homenagens que você já recebeu aqui em Taubaté pelo trabalho que o Diário tem executado em nossa cidade, e não só conhecido aqui na nossa cidade. A gente vê leitores de vários outros estados que conhecem e ficam admirados pela boa consistência de informações que esse jornal traz e pelos colaboradores que aqui também tem. Mas eu gostaria que você começasse contando um pouquinho como que surgiu o Jornal Diário de Taubaté. Diário de Taubaté surgiu em 95 por iniciativa do jornalista Stipe Júnior, que na época achou que Taubaté estaria passando por um crescimento muito grande. A Volkswagen tinha se instalado aqui, estava se instalando, e havia até uma história de construção de uma nova cidade de Taubaté, do outro lado da Dutra, numa área que pertencia, ou pertence ainda, à própria Volkswagen. Então, a cidade vivia um boom de crescimento, apesar do milagre brasileiro em 73, depois ter se mostrado inócuo, não aconteceu. Na época houve muito otimismo. E o Diário de Taubaté surgiu na esteira desse otimismo, com o Stipe Júnior, o Nabor Ayub, o Antônio Carlos Farias Pedrosa e o José Antônio de Oliveira. Os quatro se uniram. Um seria a área administrativa e de suprimentos, que seria o Pedrosa, o Nabor a parte gráfica, o Stipe Júnior a redação, o José Antônio de Oliveira o comercial. E começaram um jornal, e eu já estou aqui desde a primeira edição, começaram um jornal diário em Taubaté, que naquela época tinha a Voz do Vale e a Tribuna. Com o tempo, pouco tempo depois, a Tribuna fechou e nós persistimos, apesar de todas as dificuldades que o país veio atravessando. A vida do jornal também nunca foi fácil. O jornal não pertence a grupo político, não recebe dinheiro, por baixo do tapete. A gente vive exclusivamente da receita do nosso comercial e vimos lutando assim nesses 40 anos. O Diário começou com umas máquinas obsoletas, compradas do Lábaro, a máquina impressora, as linotipos. Naquele tempo a gente trabalhava com chumbo quente, fazendo as letrinhas. A linotipo primeira foi alugada de um ex-prefeito de Cruzeiro. Depois o Stipe Júnior comprou outras linotipos lá no Jornal do Brasil, que o Jornal do Brasil a essa época também estava modernizando seus equipamentos no Rio. E nós continuamos fazendo o jornal dia a dia. E o Diário, apesar de tudo, ele foi pioneiro em muitas coisas. Primeira coisa, ele foi pioneiro em ter o primeiro telex aqui da região do Vale do Paraíba. Era um aparelho instalado na redação que recebia notícias da Agência Estado, junto com a Agência Estado, na mesma hora. E nós tínhamos o melhor noticiário nacional, internacional, e tínhamos alguns repórteres cobrindo a cidade e escritório em várias cidades da região. Então o Diário começou como um jornal com nacional,
com região, noticiário local, com correspondentes, e assim fomos. Nós... Pera lá, deixa eu te perguntar um pouquinho. Deixa eu dar um pause aqui, porque se deixar a Yara vai falando bastante e eu não pergunto nada para ela. Pera aí. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse período que começou a entrar a modernidade, o Stipe ainda era vivo? Sim, o Stipe era vivo. Em 1996 foi a época que o Diário saiu do chumbo, como eu contei que se fazia o jornal com chumbo, as letrinhas com chumbo, e a gente partiu para a tecnologia dos computadores. Então, o Diário demorou de 75 a 96, 21 anos, para ter algum tipo de tecnologia a seu alcance. Foi com essa parte da computação. Nós tivemos também, logo depois, o primeiro site da região foi o Diário de Taubaté. Em que ano que foi isso? Foi também em 96. Em 96 a gente deu um grande salto com o equipamento mais moderno e com a internet. Depois nós tivemos dados econômicos nos celulares, uma empresa de Itajubá que mandava os dados para a gente, mas essa empresa causou tanto sucesso com esses dados, com esses aparelhagem que ela criou, que logo foi comprada e cortou a ideia de se continuar fazendo essa veiculação pelo celular. E assim foi. Compramos o equipamento um pouco melhor em 98 e compramos essa nossa máquina que a gente imprime o jornal, que é bicolor, em 1999. E estamos na luta aí, matando meia dúzia de leão, meia dúzia de elefante todo dia. Verdade. Yara, deixa eu te perguntar uma coisa. Com essa era da tecnologia e tudo hoje as pessoas pela internet, abrem sites, as notícias online, na questão do jornal, do papel, né, a impressão, ainda se vê que há interesse das pessoas adquirirem um jornal, pegar um jornal e ler? Vejo que sim. O Diário de Taubaté não registrou queda. Ao contrário, a gente está sempre aumentando um pouco a tiragem e a gente não notou isso. E ainda recebemos a mais os leitores da internet. Então, o Diário tem site, tem Twitter, tem Facebook, tem muitos seguidores e no mundo inteiro. Tem taubateano nos Estados Unidos, tem taubateanos no Japão que acessam o Diário de Taubaté, que telefonam para cá pelo Skype. Portugal tem muita gente que lê o Diário. Então, e no próprio país, tem gente de todos os lugares acessando o Diário. Então, a gente tem muitos seguidores no Face, muita gente que lê, muitas páginas impressas, por alguma razão, cada um faz alguma. E a gente tem bastante público também na internet. Então, não vejo que o jornal tenha perdido, não perdeu e só tem a ganhar. Agora, eu acredito na existência do jornal impresso como prestador de serviço, que é o nosso caso. A gente é principalmente prestador de serviço. Temos vários clientes, órgãos públicos, temos redes de telefonia, são nossos clientes há muito tempo. Eu vejo alguma dificuldade pelo momento econômico que o Brasil enfrenta, com essa crise econômica e financeira, com essa mudança toda na sociedade, com essa confusão política. A gente está passando por uma dificuldade, mas não só nós, como o Brasil inteiro. Então, eu acredito que o Jornal Diário de Taubaté vai seguir em frente mais pelo menos uns 40 anos na mão das minhas filhas. Olha, e que a Yara falou realmente é verdade, porque assim, eu assino uma coluna aqui no Diário de Taubaté já há 4 anos.
o Evidência. E eu percebo que quando eu coloco a página no Face, quando eu mando por e-mail para algumas pessoas, e eu tenho um número de jornal que a Ara manda para mim. E eu vejo que as pessoas pedem para eu guardar, algumas vão das bancas, já não tem mais. Teve umas que ligou para mim e falou, eu já procurei nas bancas, eu chego a ligar para vocês, né? Ai, guardam tanto. Não tem mais, aí tem que tirar xerox. Então, realmente, o jornal impresso circula realmente muito bem. A questão também de pessoas, não só aqui de Taubaté, mas São Luís, São Bento, Portugal, né? Eu tenho algumas pessoas também que pedem até para eu colocar no correio e mandar a matéria impressa para lá. Então, realmente, o jornal, ele é lido, ele tem credibilidade mesmo, e a gente tem visto isso, né? Olha, que para um jornal ter seu título reconhecido pelas agências de publicidade, para o jornal estar definitivamente implantado, isso é uma luta de uns 20 anos. Foi assim com a gente também. Hoje, o Diário de Taubaté é tido como um jornal de muita credibilidade, e olha que só pode ser assim, porque aqui no jornal não tem conchavo, não tem briga política, a gente não se envolve com grupos com interesses diferentes do que seja de noticiar Taubaté. Então, daí que vem a credibilidade do Diário. O compromisso do STIP, como eu escrevi recentemente, era com a verdade. E o nosso também é com a verdade, e a gente respeita também nos nossos leitores. Então, não é qualquer coisa estranha, sem prova, nem nada que vá sair aqui. Verdade. E me diz uma coisa, Yara, e quantos, não sei se você se lembra, mas quantos colaboradores tem o Diário? Nossa, ao longo da história do jornal, a gente teve mais de 100 colaboradores, muitos colaboradores. Hoje, eu creio que a gente tem uns 30. Uns 30, fora os nossos funcionários, que são 16. E nós também tivemos, como meu amigo aqui, o Celso Bruno, lembrou, nós temos a TV do Diário de Taubaté na internet, que a gente está demorando um pouquinho para voltar à gravação, que a gente também está esperando um clareamento maior da situação do Brasil e de Taubaté, que também está meio nublada. A gente não sabe muito bem como andam as coisas. Mas a gente tem essa TV na internet, tem o Diário de Taubaté, tem a nossa gráfica, e vamos em frente nos 40 anos, tentando chegar nos 45, 50, 60, 70. E chegará, né? Vai ficar uma história realmente aqui na nossa cidade. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o STIP. O Diário de Taubaté não estaria fazendo 40 anos se não fosse o STIP Júnior. Ele soube implantar o jornal, enfrentar muitas dificuldades, todas as dificuldades, trabalhou muito para esse jornal. Ele era um cavalheiro, um lorde, uma pessoa que tinha grandes amigos, que muitos deles foram amigos até do Diário de Taubaté, nos ajudando em momentos difíceis. E é o mérito do STIP Júnior também de ter montado um diário de Taubaté com tudo certinho, que sai na segunda para terça, que sai de terça para quarta, quarta para quinta, na maior ordem,
método que a gente ainda usa até hoje, e o Diário de Taubaté é exclusivamente criação do Stipe Júnior. Nós só estamos aqui tocando o que ele inventou. Olha, isso que é reconhecimento, eu fico muito feliz. Bom, para fechar aqui o nosso bate-papo, que incentivo, que palavra você deixaria para os seus leitores, para as pessoas que estão assistindo o programa, na questão de persistir naquilo que realmente a pessoa quer para a sua vida? Fazer o Diário de Taubaté é uma lição de perseverança diária. E o jornalismo é uma coisa que a gente não abandona depois que se acostuma na área. Então, quem deseja alguma coisa tem que persistir. As dificuldades são tidas como desafio. E a gente vai enfrentando um após o outro como se fosse o primeiro, esquece do passado e toca para o presente e para o futuro. E não desiste. Brasileiro não desiste nunca. O Diário de Taubaté é brasileiro, não desiste. Estamos indo em frente com essa ideia e que todas as pessoas que também têm um sonho o toquem para frente sem perceber, sem notar os percalços. Toque em frente, siga em frente, é o melhor caminho. Yara, muito obrigada pela tua entrevista. Fico muito feliz em conhecer essa história bonita, né, que é o Diário de Taubaté, a persistência de um fundador e que isso levou a família, os funcionários também a aderir a esse procedimento. Nós vamos agora estar entrevistando um colaborador aqui do jornal e alguns funcionários, e vocês vão conhecer um pouquinho mais também do jornal com outras entrevistas, ok? Obrigada. Obrigada a vocês. Muito grata por ter se lembrado do Diário. Um dos colaboradores do jornal é o professor Celso Debrum, que ele vai contar em que página ele assina, qual é o assunto que ele está sempre escrevendo, que é uma vez por semana, né, professor? Tudo bem? Eu estou de férias um pouquinho, mas estou voltando logo depois de julho, se Deus quiser. Que bom, não chega de férias, né? Vamos escrever que os leitores sentem realmente muita falta. Eu espero que sim. Eu quero dizer o seguinte: antes de falar da minha coluna, da página que eu assino, eu queria falar do Diário de Taubaté. Eu conheci o Stipe Júnior assim, en passant. Eu não tive intimidade com o Stipe Júnior. Mas eu conheço o resultado do Stipe Júnior. Na verdade, os seres humanos plantam. As sementes se transformam em árvores. E nós conhecemos o poder da semente pela árvore que ela gerou. E eu vejo o Diário de Taubaté. Eu sei o que é uma luta para manter um jornal. E sei o valor de quem enfrenta essa luta. Eu vim aqui hoje cumprimentar a Yara pelos 40 anos do Diário de Taubaté. Fazia já algumas semanas que eu não vim aqui. Mas eu não podia deixar passar essa data importante. A verdade é que a Yara, eu conheço a Yara,
Eu conhecendo a Yara é como se eu estivesse conhecendo o Stipe Júnior. Porque, na verdade, ela é um espelho de uma pessoa que eu não tive oportunidade de conhecer assim intimamente, mas de ouvir falar, uma pessoa notável. E a Yara é uma pessoa notável. A Yara é uma pessoa extraordinária, capaz de tornar real um ideal muito difícil, que é fazer jornal. Isto é muito complicado, não é coisa fácil. E o jornal ter se mantido 40 anos é uma coisa tão extraordinária que, por mais que a gente pense em adjetivos e a gente pense em estabelecer comparações, a gente não consegue. É algo formidável. Eu estou aqui diante da Claudinha, minha querida Claudinha, diante da Miriam, que há 4 anos mantém uma coluna no Diário Taubaté. Essa é uma gente extraordinária. Ser capaz de estabelecer uma comunicação com o público. Eu acho isso formidável. Então eu não podia deixar de falar, primeiramente, nessa coisa importante, que é o aniversário de um jornal. E queria, assim de público, dizer ao público que nos vê agora, que a Yara, que hoje comanda essa equipe, é uma pessoa tão extraordinária como eu penso ter sido extraordinário o Stipe Júnior. E a ela que eu quero cumprimentar. Falando um pouquinho da minha coluna, eu quero também cumprimentar a Yara, porque eu escrevo e normalmente eu imito opiniões políticas. A Yara nunca me disse o que eu devo escrever. Ela nunca me corrigiu. Ela nunca estabeleceu o que eu devo pensar. E eu estou falando isso que é uma coisa muito importante, porque, infelizmente, na grande imprensa, há um controle, há rédeas em que a grande imprensa mantém a opinião dos outros. Lamentavelmente, na grande imprensa, ninguém tem a liberdade estabelecida pelo jornal. É tudo controlado, nós sabemos disso. A grande imprensa é um cartel. A grande imprensa é um cartel. E nisto eu quero cumprimentar a Yara, porque a Yara não estabelece o que eu devo falar. Ela nunca me corrigiu. Eu até brinco com a Yara quando trago meus artigos, e a Yara, está aprovado? Está aprovado. Ela nunca corrigiu. E isso é extraordinário. Na verdade, eu só tenho que reconhecer no Diário Taubaté uma imprensa modelar dentro da realidade tão complicada que é a manutenção do jornal. E mais do que qualquer outra coisa, cumprimentar a Yara é apenas fazer justiça a essa pessoa extraordinária que ela é. Muito bem, e assina embaixo, professor. Parabéns. Diagramação. Aí a gente vê lá o jornal, tudo bem distribuído e bonitinho. Com quem que a gente vai conversar? É com a Sol, gente. Tudo bom, Sol? Oi, Miri, tudo bem? Conta pra gente, há quanto tempo você está trabalhando aqui no Jornal Diário de Taubaté? Então, na verdade, eu estou retornando pro jornal, porque eu trabalhei aqui antes, né, como auxiliar de arte, durante 1 ano. Aí eu interrompi para trabalhar em outro lugar, mas acabei voltando para cá. E faz 5 meses que eu voltei. Olha, então era uma boa funcionária, viu? Mas dá uma olhadinha ali para a câmera para o pessoal te conhecer, né? Porque vê lá a sua assinatura no jornal como diagramadora e tem que olhar o rostinho bonitinho, né? É muito difícil diagramar? É trabalhoso, mas para quem gosta é bacana, é legal. Eu gosto muito. E a equipe aqui do jornal, como é que é? O pessoal, os funcionários como um todo? É uma equipe muito unida, todo mundo se ajuda. Então, o incentivo lá para o pessoal, Diário de Taubaté é uma família? Com certeza, Diário de Taubaté é uma família. Editora do jornal Diário de Taubaté, Gláucia, 21 anos, tem história. E é uma excelente funcionária, porque senão não ficaria tanto tempo. Gláucia, tudo bom, minha querida? Aí você já tá falando demais, né? Mas é verdade, ninguém fica 21 anos numa empresa se não gostar da empresa e se realmente não for uma pessoa exemplar, não é isso? Realmente eu gosto do que eu faço. Eu entrei aqui no jornal, ainda era estagiária, que eu estava no último ano da faculdade.
E fiquei o primeiro ano na empolgação, ia na faculdade, vinha um dia no outro, daí depois fez tipo no outro ano, quando eu me formei, falei assim, eu acho que tá na hora de você ter juízo, né, minha filha? Tudo era minha filha. Aí eu gostei da ideia e tô aqui até agora. Então foi o primeiro lugar na área de comunicação que você iniciou e ficou? Então, entre esses 21 anos, teve uns lugares que eu trabalhei fora, mas não saí do jornal. Então, eu conto 21 anos direto aqui. Porque eu fiz assessoria, trabalhei 2 anos e meio, quase 3 na GM, na assessoria de imprensa, fiz jornaizinhos assim, pequenininhos para fora, mas, na verdade, sempre com o respaldo do seu Stipe por trás, porque eu trabalhava aqui à tarde e de manhã eu fazia outras coisas assim. Trabalhei em Campos do Jordão, em 2 festivais com a amiga minha lá no jornal. E daí seu Stipe que rodava o jornal, era sempre assim, um paizão por trás mesmo, dando uma assistência. Enquanto vivo, quantos anos você trabalhou com o Stipe? Nossa, eu não sei fazer essa conta. Ele morreu em 2007, eu não sei quanto tempo, acho que 2007 para 2015. Vamos fazer contas, que eu sou boa de comunicação, não de contas. Nem eu. Então, é isso daí. Quando ele morreu, Aí foi difícil pra gente, putz, grilo, foi muito difícil até se adaptar a tudo, mas estamos aí levando o nome dele, levando o jornal, e um dia após o outro, muito difícil, essa crise que nós estamos passando para todos, né, não é só pra gente, então, mas a gente vai esperar, se Deus quiser. E eu agora corro para um lado, corro para o outro, cheguei hoje de Ubatuba, que eu estou tentando levar o jornal para lá, que eu falo que lá é 50% minha casa e aqui 50%, então eu estou tentando levar o jornal lá pra gente dar uma base lá. Então, vamos ver o que a gente faz. Poxa, então fico muito feliz, viu, Glaucia, de saber, de conhecer melhor você, nesses 4 anos que a gente está mais direto. Já conheci um pouco o seu trabalho, né, porque já mexia na área também de jornal, mas fico feliz de estar aqui com você também, saber que você é uma excelente pessoa, um profissional de primeira categoria, e também parabéns pelos 40 anos, porque quase a metade você, né, está aqui com o pessoal, né? Então, eu entrei aqui, eu tinha pouco mais de 20, agora eu já estou fazendo 50 esse ano, o diário faz 40, tá bom, né? Tá bom isso, é uma boa conta, legal, obrigada. Parabéns. Obrigada. Bom, 2 das filhas de Yara, as 2 filhas, aliás, da Yara, trabalham também aqui no jornal. E conosco está aqui a Ana Luísa, que faz parte da administração do jornal. Tudo bom, minha queridinha? Bem, Miriam, tudo bom. Bom, ela já tive a oportunidade de estar lá no estúdio da TV Cidade, porque a Ana Luísa sempre participa de desfiles de modas e ela faz um trabalho bem bonito. Aqui no jornal, qual é a sua atividade mesmo? Aqui eu faço um pouco de tudo, né? Administração, compra, venda de anúncios, um pouco de tudo. A parte de pagamento de funcionários também é com você? Também. Delicado, né? Em termos, né? Isso. O jornal tem uma tiragem muito boa, a gente já sente isso e viu isso. Como que você consegue administrar bem essa distribuição dos jornais? Tem dia que fica difícil, viu? Porque tem dia que some o jornal, aí fica difícil até a gente saber de onde que vai tirar para poder repor aonde está precisando mais. Mas, assim, normalmente a gente já até faz um pouco a mais para deixar na reserva. Porque a gente vê que as pessoas procuram muito o jornal e eu, às vezes, até ligo para você, né? Eu preciso de mais jornais, arruma para mim, não é isso? É verdade. E com relação aos funcionários aqui, você trabalhando com a sua mãe, os funcionários, como é o clima do trabalho? Aqui é um clima de paz, harmonia, não tem tititi, diz-me-disse, fofoqueiras de plantão, rádio peão, como dizem, né? Aqui não tem isso, não. Então é um ambiente bem agradável. Então eu fico feliz. A gente faz o possível para ser. Né? Perfeito ninguém é, mas se já tem assim um ambiente mais familiar, o trabalho... E aqui todo mundo já trabalha há mais de 5 anos aqui, todo mundo junto. Aqui não tem ninguém menos do que com menos de 5 anos de serviço aqui na empresa.
Então, é uma empresa família e que sabe tratar bem os seus funcionários, porque se eles costumam ficar tanto tempo aqui, né, tantos anos, então é prova que gostam do que faz e gostam do ambiente do trabalho, né? É verdade. É uma empresa dirigida por mais mulheres, não é isso? 3 mulheres. Aqui na redação agora só tem mulher. Ah, legal. Olha, fico muito feliz, parabéns, né, pelo Jornal da Família estar completando 40 anos de informação, ficamos muito felizes.